A paz do Senhor. Estamos aqui hoje e vamos trabalhar mais uma lição desse trimestre, de uma sequência aqui, de lições falando sobre o Sermão do Monte. E hoje a lição trabalhada é a lição de número 10 e o título da lição é A Solicitude da Vida. O textuário está lá em Mateus 6, versículo 34 e diz: Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. E a verdade aplicada diz: um viver com qualidade glorifica a Deus e inclui confiança em nosso Pai Celestial e prioriza o reino de Deus e a sua justiça. Então nós vamos falar aqui hoje sobre essa qualidade de vida que glorifica o nosso Deus. Os textos de referência se encontram no Evangelho de Jesus segundo Mateus, no capítulo 6, versículo 25, 26 e 27. E eu estarei lendo esses versículos no decorrer da nossa lição aqui. Mais uma vez, o conselho divino nos instrui a confiarmos em Deus, pois Ele nos ama e é poderoso para prover tudo o que necessitamos. E nessa parte do Sermão da Montanha, o Senhor trata da preocupação excessiva com as coisas materiais. É o que diz aqui em Mateus 6, 25, onde diz: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Então, nessa primeira parte da lição, nós vamos aprender a confiar em Deus, e essa confiança em Deus é a arma contra a ansiedade. E no primeiro ponto aqui da revista vai estar falando sobre a ansiedade. Como vamos combater a ansiedade, A ansiedade, o autor da revista fala aqui, que ela é desnecessária, E ela para nada tem proveito, E nós também não devemos permitir que o afã, aquele zelo exagerado pelo dia de amanhã desestruture, a nossa vida. Então nós vamos ter que tomar cautela quanto a essas coisas. E o interessante é observarmos que há mais de 2000 anos, Jesus ali, naquele sermão, direcionando aos seus discípulos, ele vai estar falando sobre essa questão, da ansiedade, dessa preocupação exagerada com as coisas materiais. Isso há mais de 2000 anos. Olha o quanto a palavra de Deus ela é atual. Olha hoje, nossos dias, quanto tem pessoas sofrendo, por conta dessa ansiedade, dessa preocupação exagerada. E é sobre isso que nós vamos tratar aqui, O primeiro ponto aqui, desse tópico 1, fala em não andar ansioso, Quando nós confiamos em Deus, nós não devemos andar ansiosos. A ideia central dos princípios ensinados por Jesus diz respeito a não vivermos de forma distraída. A nossa mente, a mente humana, ela tende a se distrair muito fácil. Às vezes nós estamos na casa do Senhor, na igreja, e estamos pensando em algo que não nos edifica espiritualmente, Então nós devemos tomar esse cuidado, para não deixar que a ansiedade domine a nossa mente a ponto de nós não levarmos em consideração o momento atual que nós estamos vivendo, A pessoa acaba vivendo, de certa forma, em duplicidade. Ela está com o corpo presente em um lugar, mas a mente dela está em outro totalmente diferente, E isto acaba resultando numa vida confusa, gerando confusão e sofrimento para a pessoa. A mente começa a admitir o pensamento interior que a vida consiste apenas em comer, beber, vestir-se. E o comentarista aqui, o autor da revista, ele fala que esses pensamentos são típicos assim de pessoas que servem a Mamon e não
de uma pessoa que é discípula de Jesus Cristo, porque essa pessoa vai passar grande parte da vida dela pensando e agindo exclusivamente para conseguir esses benefícios, né? Jesus, nós vendo aqui, né, nesse primeiro ponto aqui, Jesus ele não proíbe o ser humano quanto à provisão para o futuro. A pessoa trabalhar com dignidade, prover, né, o futuro. O que ele proíbe aos discípulos no ato daquele sermão e o que a palavra nos instrui é que nós não devemos viver angustiados pelo dia de amanhã. Aqui em Mateus 6, versículo 24 e 25, a palavra do Senhor diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus ou a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais que o vestuário? Então, que a palavra de Deus fala, né, em acordo aqui com a revista, com essa lição que nós estudamos, é que você se preocupa demais com uma coisa, né, e deixa a outra a desejar, porque ninguém pode executar, né, com perfeição essas duas coisas. Ou a pessoa vai trabalhar visando muito só os bens materiais, só a satisfação pessoal dessa vida, dessa terra aqui, né? Ou a pessoa confia no poder e na graça de Deus, que Deus tudo pode, e vai viver uma vida, então, de acordo com os princípios, com a vontade de Deus, né? E qual que é a vontade aqui de Deus que Jesus instrui? A não viver angustiado, preocupado, como se o dia de amanhã dependesse do nosso próprio esforço, né? É normal o ser humano estar assim achando, né, que ele deve fazer alguma coisa, porque a exigência da vida ela é muito grande aqui nessa terra, né? Os recursos básicos como moradia, saúde, educação, alimentação, vestuário. E então, se a pessoa não tiver a convicção de que ela tem um Deus e Deus supre todas as suas necessidades, e essa pessoa começar a agir que ela mesma, com suas forças, deve lutar e conseguir os seus objetivos, essa pessoa, ela com certeza se frustrará, né? Jesus nos ensina a não vivermos ansiosos, mas colocarmos toda a confiança, toda a nossa confiança nas mãos dele. 1 Pedro 5:7, a palavra diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então, a gente olha em volta e são muitas as coisas que nós precisamos aqui nessa terra, mas quando aquela preocupação exagerada começar a crescer em nosso coração, porque às vezes você não está conseguindo da forma como você gostaria, aí você sabe que tem a palavra que te respalda e fala: lança sobre ele toda, né? Toda a sua ansiedade, porque é ele que cuida de você. No 1.2, né? Lembrando que confiar em Deus é arma contra a ansiedade. Vai estar falando: a vida é mais que um mantimento. A vida ela deve incluir desejos e interesses que não abranjam apenas coisas físicas. Às vezes aquele desejo, né, de obter as coisas acaba ficando tão grande que as pessoas acabam vendo a vida girar em torno das coisas físicas, materiais, mas a vida vai muito além disso. Romanos 14:17 diz assim a palavra de Deus: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Olha, o reino de Deus, né? Às vezes, você não pode jamais esquecer que o reino de Deus, ele abrange, ele vai muito além desses bens que você consegue visualizar aqui, né? Ele proporciona, olha só, alegria,
paz no espírito. Então, não devemos deixar, né, que essas preocupações em adquirir, em conseguir, em juntar bens aqui nessa terra, tire de nós a alegria do espírito, tire de nós o brilho do Senhor, tire a nossa paz. É isso que a ansiedade faz, né? A ansiedade, ela vai provocar aquela falta de paz, aquele sofrimento, até físico mesmo. Quantas pessoas que sofrem, que padecem no seu corpo, né, por causa da ansiedade, tantas doenças aparecendo aí por causa da ansiedade. E se Jesus já falou isso há mais de 2000 anos, imagina as preocupações que vêm aumentando dia após dia, né? Os desejos que a pessoa tem de conseguir fazer algo aumentando dia após dia, achando que com suas forças é capaz de conseguir. Isso vai gerando frustração, vai gerando estresse, né? E Jesus, ele está desafiando seus seguidores a decidir o que terá um lugar mais alto em seus corações. Você é um servo de Deus, você é uma pessoa que teme, que conhece a palavra de Deus. O que vai falar mais alto no seu coração? É essa preocupação exagerada em conseguir por méritos próprios, onde você olha e só vê todo o seu tempo dedicado a coisas aqui dessa terra? Ou o que vai falar mais alto no seu coração é o reino de Deus e a justiça de Deus? Mateus 5, versículo 6 e Mateus 6 e 33, estarei lendo essas referências que diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. A nossa fome e a nossa sede não deve ser só por conseguir alimentos aqui nessa terra, não deve ser só para conseguir estocar em celeiros, né? Porque o reino de Deus fala que bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, que nós venhamos a ter essa fome e essa sede de justiça das coisas de Deus. E Mateus 6,33 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Muitas pessoas estão invertendo esse papel. Muitas pessoas querem buscar todas as coisas para depois o reino de Deus ser acrescentado na vida delas. Mas não é assim, a ordem de Deus não é assim. Primeiro, a gente deve buscar o reino de Deus e a justiça dele, que enquanto assim nós procedemos, as demais coisas Deus vem acrescentando na nossa vida. Isso chama-se confiança, confiança em Deus. E o autor aqui da revista, ele vai falar que mesmo os animais como as aves, eles não são vencidos pela ansiedade. Então, é até obrigação do ser humano a aprender a confiar mais em Deus, porque nós somos a obra-prima, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. As aves, elas são criaturas, nós somos filhos, considerados filhos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, nós temos que confiar mais no poder de Deus, né? Deus, como Criador, Ele nos deu a dádiva da vida. Se Ele nos deu a dádiva da vida, Ele também vai suprir os meios que nós necessitamos para vivê-la, né? Uma vida sem confiança em Deus é altamente desastrosa. Porque você não confia em Deus, você acha que você pode conseguir as coisas por você mesmo, né? Humanamente falando. É desastroso. Quantos lares estão aí sendo extintos, acabados, famílias, né? Tudo sendo desmoronado. A pessoa às vezes se dedica tanto para o trabalho, para melhorar para a família, mas esquece de viver com a família. Então, ela não acredita que Deus supre todas as coisas a ponto de viver bem em cada lugar que ela esteja. No trabalho, ela faz o melhor que ela pode, como se estivesse fazendo para Deus. Ela faz o seu melhor e ela volta para casa levando o seu melhor, que é a paz, é a alegria, aquela comunhão com os filhos, com os cônjuges. Então, tudo isso é levado em consideração. A vida, ela está em primeiro lugar e não as coisas que precisamos para mantê-la,
Não vamos inverter a ordem, porque senão não dá certo. Se você colocar as coisas em primeiro lugar e depois a sua vida, não vai dar certo. Quanta gente se frustra porque passa a vida trabalhando, não cuida da saúde, não faz ali, né, um check-up da saúde, só preocupa com trabalho, 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 esquece que tem uma vida. E depois, quando recebe algum diagnóstico, nossa, por que eu não cuidei, por que eu não olhei? Então isso é só um exemplo de que a vida ela é mais importante que as coisas. Não adianta você conseguir tudo e deixar a sua vida em segundo plano, não faz sentido. Mateus 6,33 vai dizer: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas, né? E aqui outra questão que de confiar em Deus é uma arma contra a ansiedade. No 1.3 fala: olhai para as aves do céu. Jesus se utiliza das aves do céu para nos falar acerca do cuidado que o Pai tem com a nossa alimentação. Então Jesus ele vai dar esse exemplo da ave do céu. Porque se a gente for observar como que é ali, quem teve a oportunidade ou tem ainda a oportunidade de observar, quando a ave tem ali seus filhotinhos, que eles são pequenininhos, né? E tem aquelas imagens assim, interessantes deles tirando o biquinho assim para fora com o biquinho aberto. O que que acontece? Né? Aquelas aves elas voam para buscar o alimento para os filhotes. Elas saem do seu ninho e vai buscar. Elas não vão ali buscar no celeiro delas, na despensa. Elas saem, Deus direciona onde está o alimento. Elas saem na certeza que voltará com o alimento para casa. Olha que coisa mais linda, tão simples. Jesus usa esse exemplo para dizer que quem cuida do alimento é Ele. Aquela ave, ela é direcionada, né? Ela vai onde tem alimento e ela traz o alimento para casa, mas ela sai para buscar esse alimento, né? Jesus, ele não ordena que nós fiquemos de braços cruzados, esperando as coisas caírem do céu. Não é essa a intenção dele aqui no Sermão do Monte. A gente pode observar que as aves, elas saem à procura do alimento, elas voltam com o alimento, elas têm atitude, elas têm ação. O exemplo que Deus quer nos dar aqui é a confiança, que é Ele que direciona onde tem o alimento. Ele proporciona na quantidade, na medida certa que nós precisamos para viver uma vida com qualidade, viver bem. Então, às vezes as pessoas complicam as coisas porque se preocupam muito em juntar, em juntar, em juntar. A ave tem o tempo que ela vai buscar o alimento para ela, para os seus filhotes, mas tem um tempo que ela está ali com eles, presente, acompanhando o processo, né? Então, Jesus ele não fala, né? Ele não está falando contra nós nos esforçarmos para suprir as nossas necessidades. Que isso fique bem claro, né? Como está aqui em 2 Tessalonicenses 3:10. Quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. É justo, se a pessoa não quer trabalhar, não coma, porque é digno, o trabalho dignifica o homem. O que Jesus, eu insisto aqui novamente em falar, o que ele estava orientando as pessoas é não viver de forma ansiosa. As aves, elas não ficam ansiosas pelo dia de amanhã, né? E quando os discípulos de Jesus responsavelmente se conformam com o modo de vida que Deus lhes ordenou, então Deus cumpre fielmente a sua parte do compromisso. Então, a nossa parte como servos, como discípulos de Jesus, é o quê? Conformarmos com o modo de vida que Ele tem para nós. É você se esforçar, trabalhar, se sustentar, mas acima de tudo, confiar em Deus. Quando você faz isso de forma responsável, então Deus é fiel para cumprir a parte dele e realmente não te faltar nada, como está na palavra do Senhor.
Então, nessa primeira parte aqui da revista, né, nós aprendemos que o alvo principal dos princípios ensinados por Jesus Cristo é mostrar que a ansiedade é desnecessária e que não devemos permitir que o afã, o que é isso? Aquele zelo exagerado, né, pelo dia de amanhã, desequilibre as estruturas da nossa vida. E agora aqui na parte 2 da revista, nós vamos trabalhar o cuidado de Deus para com os seus. E diz que a ansiedade para nada é proveitosa. Sabe quais são os únicos efeitos que a ansiedade pode produzir na nossa vida? Torná-la inoperante e negativa. Esses são os efeitos que a ansiedade pode produzir. E se eu perguntar quem aqui gostaria desses efeitos na vida, creio que todos seria que unanimidade, ninguém gostaria de ter uma vida inoperante e negativa. Mas é isso que a ansiedade produz, né? Deus não provê, ele não provê somente para o que é passageiro, rápido, né? Deus ele provê tanto para o que é passageiro quanto para o que é eterno, né? Então nós temos uma segurança muito grande, que nós temos um Pai que é cuidador, que é provedor. E no 2.1 diz que a vida não permite acréscimos. Jesus afirma que mesmo com todos os cuidados que venhamos ter com a vida, ela em nada pode ser acrescentada. Olha só, não adianta você fazer, né, da forma que você pensa que é o certo, como se você estivesse juntando, né, reservando ali para o dia de amanhã, se você precisar, porque nós não temos o poder de acrescentar uma hora sequer a mais na nossa vida. Olha o quanto isso é profundo, né? Então, assim, aqui em Mateus 6, versículo 27, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Adianta você preocupar? Não adianta. Você deve confiar. Confiar diferente de preocupar. E Lucas 12, 26 diz: pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Sabe o que eu entendo disso aqui? Se você não dá conta, muitas vezes, do cuidado das coisas do dia de hoje, por que você vai se preocupar com o dia de amanhã? Se nem as coisas do dia de hoje, muitas vezes, você não consegue executá-las da forma como você gostaria. Porque muitas vezes nós corremos tanto pensando em adiantar para o dia de amanhã e o hoje está deixando a desejar. Esse tempo que você se desgasta procurando melhorar, procurando adiantar para o dia de amanhã, talvez você poderia estar usando esse tempo para fazer uma coisa bem mais produtiva, que vai valer a pena, que vai fazer a diferença no dia de hoje, né? Jesus diz que não devemos ficar ansiosos, porque a ansiedade não é fecunda, nada acrescenta e não produz resultados positivos. Há limites para tudo na vida e não faz sentido algum gastar a nossa energia, sobrecarregar nossas emoções, quando já fizemos tudo o que estava no nosso alcance. Gente, adianta alguma coisa você ficar sobrecarregado com algo que você já esgotou toda a sua energia? Não vai produzir efeito positivo. Isso é lógica. Porque uma pessoa que ela esgota emocionalmente falando sobre um trabalho, sobre qualquer área da vida que seja, se ela continuar insistindo naquilo ali, o resultado não vai ser positivo, vai ser uma perda de tempo. Então nós devemos entender isso, vamos saber, vamos aprender a investir melhor o nosso tempo, com o que agrada a Deus, né? Toda agitação não adianta nada contra as coisas que não podemos mudar, servindo apenas para roubar a nossa capacidade para o bem, que de outro modo poderíamos fazer. É isso que acabamos de falar aqui, né? E o cuidado de Deus com os seus para
impedir que a ansiedade aconteça. No 2.2 vai estar falando que a ansiedade ela é cega e realmente pessoas ansiosas são incapazes de enxergar as lições que a própria natureza oferece. Esse exemplo que Jesus deu das aves do céu, né? Exemplos da natureza, coisas simples, mas a pessoa é tão ocupada, tão preocupada, que ela não consegue enxergar isso. A preocupação com o que devemos vestir, ela está preocupada com o que ela tem que alimentar, preocupada com o que tem que vestir, né? E Jesus apresenta, olha, os lírios do campo e as relvas, né? Os lírios e as ervas do campo, que em comparação com o vestuário humano, não existe nada que se compare à beleza, né? Dessas plantas tão simples, né? Um lírio, uma erva. E aqui em Mateus 6, 27 e 28 vai estar falando, ó. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida? Porque se vocês se preocupam com roupas, vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem e são lindos. O ser humano não consegue se vestir para ficar tão lindo, né? De uma forma tão natural. O Senhor nosso Deus dispensa tanto cuidado e sabedoria com essas coisas tão pequenas, né? Tão passageiras, quanto para nós que somos criaturas. Somos a imagem e semelhança dele. Se Deus faz para uma flor, né, para um lírio, que hoje está lá bonito, amanhã já não existe mais, e para nós? Só que o ser humano, ele tende a se preocupar demais com o que vai vestir, como vai se apresentar, porque ele quer que os outros enxerguem nele uma questão que vem assim de fora, ele quer se apresentar. Mas Deus, ele nos vê de dentro para fora, e aos olhos de Deus todos nós somos perfeitos, porque foi ele que criou cada um da forma que é. Então, muitas vezes pessoas hoje em dia andam ansiosas porque elas querem se apresentar para o homem, para o próximo ali, de uma forma que ela se desgasta. Ela quer apresentar as melhores roupas, os melhores penteados, o melhor tudo. E ela se esquece que a sua essência vem de dentro, que é Deus que olha para ela e vê como é perfeita a criação dele, né? As flores tinham um período de vida relativamente curto antes de serem atiradas no forno. E mesmo assim, a palavra de Deus fala que nem Salomão, com toda a sua sabedoria, conseguiu se vestir como uma delas, né? O argumento de Jesus é que se Deus dá beleza a uma flor de vida tão curta, não devotará maior cuidado aos seus filhos humanos, né? Mateus 6,30 diz assim: pois se Deus assim veste uma erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, não vos vestirá muito mais as vós, homens de pouca fé. Então, quando o ser humano se preocupa demais com o que ele vai vestir, com o que ele vai se alimentar, ele está demonstrando uma falta de fé, uma fé deficiente, né? A ansiedade, ela é incrédula. Ao dizer que seus discípulos são homens de pequena fé, Jesus aponta uma deficiência, não a ausência. Isso aqui serve para nós. Não quer dizer que muitas vezes a pessoa fica ansiosa e tudo, ela é ausente, não tem fé, mas a fé dela é uma fé deficiente. Ela não está com a fé operante em Deus. A ansiedade, diz ele, é característica dos pagãos que não conhecem o Deus, o nosso Deus, tal como ele é. Então, uma pessoa que não tem conhecimento nenhum de Deus, um pagão, que não sabe a grandeza de Deus, essa pessoa vai viver ansiosa mesmo, porque ela não sabe de onde vem, ela não sabe como se comportar, ela não entende nada do dia de amanhã. Mas para nós que confiamos em Deus, sabemos que nós temos um Pai, Criador, Provedor e Cuidador, a ansiedade ela não deve fazer parte, né? Da nossa vida, porque ela mostra incredulidade. Então, a ansiedade ela é uma característica própria de um incrédulo, né? Porque ela é incompatível, a ansiedade é incompatível com a fé que nós professamos.
Jesus censura a preocupação como um desastre para nós e uma desonra para Deus. É isso que Jesus veio falar no Sermão do Monte a respeito da ansiedade. Ela desonra o nome de Deus. Porque se uma pessoa fala que professa a fé em Jesus Cristo, professa a fé em Deus, que confia em Deus, e ao mesmo tempo ela vive de forma ansiosa, ela está desonrando o próprio Deus. E em Mateus 8, 26 e 14, 31 diz: Ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Isso está falando de Pedro, tá? E disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Então, quando ali estava naquele momento da tempestade e os discípulos todos apavorados, pensando que o barco fosse ali naufragar e Jesus dormindo, e Jesus então repreendeu eles. Falou, por que vocês duvidam, homens de pequena fé? E Pedro também, quando Pedro foi encontrar com Jesus sobre as águas, ele foi confiando, mas ele deixou que a incredulidade, né, a dúvida, o medo tomasse conta. Ele começou a afundar. Foi onde Jesus tomou ele pelas mãos e falou, por que você duvidou, Pedro? Né? Homem de pequena fé. Então a nossa fé ela não deve ser uma fé deficiente, ela deve ser uma fé operante, que nós não possamos duvidar em momento algum que Deus é capaz de fazer todas as coisas cooperarem para o nosso bem. E então nós ensinamos aqui que o único efeito que a ansiedade pode produzir em nossa vida é torná-la inoperante e negativa. Então nós entramos aqui na nossa terceira parte, né, que fala sobre vencendo a ansiedade. Nós vamos apresentar como vencer a ansiedade. Jesus falou acerca de importantes princípios com os quais podemos eliminar a preocupação de nossas vidas, né? Falaremos aqui sobre 3 deles. O primeiro é que o Pai conhece as nossas necessidades. A partir do momento que nós entendermos que o Pai conhece as nossas necessidades, essa então acaba sendo uma arma, né, que nós temos aí para vencer essas ansiedades. É possível que um pai natural e terreno, mesmo tendo conhecimento das necessidades de seus filhos, não o sustente, mas Deus jamais faria isso. Deus ele é incomparável. Não é porque é igual nós temos conhecimento, né, de tantos exemplos que um pai, às vezes, humano aqui na terra, pode até se esquecer de um filho, uma mãe que gerou pode até esquecer, mas Deus ele jamais se esquece daqueles que têm um compromisso com Ele e confia na sua palavra. Ele age com justiça e com retidão para com as suas criaturas. A partir do momento que a pessoa se acha autossuficiente, que não depende de Deus, Deus pode deixar aquela pessoa na conta dela. Ela se acha tão autossuficiente, Deus não é invasor. Ele vai respeitar os limites. Mas a partir do momento que aquela pessoa confia em Deus, entrega a vida aos cuidados de Deus, Deus é fiel para suprir e Ele jamais se esquece de um servo que é comprometido com a palavra dele. Devemos ter em mente que Deus é o nosso Pai e essa é a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Malaquias 3,18, a palavra de Deus diz, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Deus não apenas conhece as nossas necessidades físicas, mas também está interessado com a nossa vida como um todo, com a nossa qualidade de vida, aqui e na eternidade. Deus sempre antevê as nossas necessidades e se importa conosco, olha só, mais do que nós nos importamos com os nossos filhos. Olha só a grandeza, a profundidade que é isso, né? 3.2, estabelecendo prioridades. Então, essa é uma das armas com as quais nós podemos vencer a ansiedade, estabelecer prioridade. O que é prioridade para você? É lutar para conseguir bens materiais, acumular em celeiros, juntar cada vez mais? Ou a prioridade para você é o reino de Deus e a justiça? Né? Lucas 16, 13, na parte A diz, nenhum servo pode servir a 2 senhores. Ou você serve a Deus ou você serve a Mamon. O que é prioridade para você? Né? Então, estabeleça a sua prioridade.
A convicção de Jesus é que quando Deus se torna o poder dominante das nossas vidas, toda ansiedade desaparecerá. A busca do reino de Deus e a sua justiça garante por si mesmo o recebimento daquilo de que precisamos para as nossas necessidades. E a terceira arma aqui é: basta a cada dia o seu mal. Isso quer dizer vivermos um dia de cada vez, né? A preocupação pode ser derrotada quando aprendemos a arte de viver um dia de cada vez. Olha que arma poderosa contra a ansiedade. O dia de amanhã não nos pertence. Você trabalha, você faz suas provisões, tudo com tranquilidade, sem desespero, sem aquela preocupação exagerada, preocupada, aquele zelo excessivo. Viva um dia de cada vez com qualidade. Curta sua família, curta sua vida, sua saúde, as pessoas que você ama, a obra de Deus. Se dedique em fazer a obra de Deus. Tire um tempo, tire um período para estudar, para aprender mais, para ensinar. Né? E isso é uma das armas que você tem à sua disponibilidade para estar vencendo a ansiedade. Ocupe o seu tempo, né, com as coisas que te dão um prazer, mas não apenas esse prazer de ter, de juntar, de conseguir, mas aquele prazer de saber que você está sendo útil, que você está servindo, né? E principalmente também a obra de Deus. Provérbios 27:1 diz: não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. É isso que nós acabamos de falar aqui. Então essas são algumas armas que nós temos disponíveis, que Jesus nos ensinou no Sermão do Monte, para que nós possamos ter uma vida com qualidade, livre de toda e qualquer ansiedade, né? E nós ensinamos que o Senhor conhece as nossas necessidades e ordena que priorizemos o seu reino e vivemos bem cada dia da nossa vida. Então, que Jesus abençoe grandemente sua vida, né? E aqui conclui dizendo que a advertência contra a ansiedade não é uma condenação da prevenção, que tenhamos isso bem claro. Jesus não condena, né, a prevenção, né? Mas trata-se de não sermos sobrecarregados com problemas e dificuldades que ainda nos são desconhecidos, porque nada vai adiantar, né? Em todo o tempo devemos confiar no cuidado e na provisão de Deus necessários para cada dia. Então que Jesus te abençoe, Jesus abençoe sua vida e que nós possamos orar todos os dias agradecendo a Deus pelo seu cuidado e pela sua provisão diária. Amém? Jesus abençoe.